Mas a gente tem a impressão que a gente está vivendo a época mais violenta da história da nossa espécie. Isso procede? Isso não procede. Desde o século XIX, essa impressão já existia. Tanto que Allan Kardec formulou aos espíritos uma indagação a respeito disso. E eles disseram não, que era uma ilusão, porque o homem estava progredindo moralmente a cada ano. Há estudos recentes na área da estatística da criminalidade mostrando que a criminalidade e a violência em quase todos os níveis vem sofrendo decréscimo. Há uma exceção, a violência entre os jovens. Os estudos mostram que o jovem está mais violento. Mas com exceção dessa faixa, em todos os níveis, seja violência institucional, seja do bandido, esse índice vem decrescendo. O que não significa que o problema está resolvido e, obviamente, a gente vê que não está resolvido. Mas nada de fazermos uma situação de terrorismo, né, de pessimismo, de acreditarmos que as coisas estão piorando, que o mundo vai terminar em violência. A coisa não é assim. O espírita não pode pensar assim. O espírita tem que entender que Jesus está no leme. O problema existe, a violência existe, mas a espiritualidade está acompanhando e medidas estão sendo tomadas no sentido de reduzir esse nível de agressividade entre nós. Agora, quais são as causas dessa violência humana que, apesar você falou, está em nível reduzido em relação aos tempos passados, mas que é uma coisa presente que nos preocupa? Vamos desconsiderar a violência do bandido, porque são espíritos ainda muito primitivos e esses espíritos estão sendo encaminhados para mundos primitivos. Eu acho que a gente tem que se deter na violência nossa de cada dia. Por que nós estamos assim? Um dos motivos que tem sido ressaltado é a questão da competição, a luta pela vida. O que à época de Darwin chamavam de darwinismo social. Para conseguir acesso aos bens de consumo, para ter acesso a todo o prazer que a sociedade nos oferece, as pessoas estão correndo muito. Estão passando por cima das outras e desrespeitando princípios elementares da convivência social. Nesse processo de chegar primeiro para conseguir mais, a gente tem desconsiderado o que é do outro, o espaço do outro, o território do outro, o direito do outro. Eu acredito que esse é um dos principais motivos. O outro motivo é a absoluta falta de tolerância. As pessoas estão armadas, ninguém se desculpa. A mais mínima condição, nós destemperamos, partimos para a agressão. Então a gente vê como os dois grandes responsáveis pela violência, aquele que desrespeita o direito do outro e aquele que não é capaz de relevar, de desculpar, de desconsiderar. Qual é o papel que o perdão tem nas relações humanas, na melhoria das relações humanas? O perdão, ele coloca um ponto final num relacionamento conflitivo. Na verdade, quando a gente decide esquecer aquilo, relevar e partir para frente, a gente não dá alimento para que o problema prossiga. O perdão, ele encerra a contenda. Ele é um ponto final numa situação que poderia se agravar, levando a prejuízos muito maiores para todas as pessoas envolvidas. Ao perdoar, a gente diz não ao prosseguimento da contenda e encerra um processo cujas consequências podem ser dramáticas. Agora, o perdão não é o único caminho para a gente construir uma sociedade mais pacífica. Quais são os outros caminhos para que a gente possa sedimentar essa construção, esse caminho de paz? Eu acho que uma sociedade pacífica passa por uma atitude correta. Nós precisamos ser pessoas de bem. Nós precisamos agir de acordo com princípios éticos que estão hoje muito bem estabelecidos. Respeitar o que é do outro, respeitar o espaço do outro, considerar o direito do outro. Porque se nós conseguirmos fazer isso, os níveis de violência vão se aproximar de zero. Porque não haverá o motivo inicial do confronto. Quase todo confronto se inicia quando alguém invade um espaço que não é seu. Então, agirmos corretamente, sermos pessoas vinculadas ao bem, à ética, à honestidade, à justiça, vai retirar o combustível da discórdia. Eu penso que tudo começa por aí. Nesse sentido, Baesso, qual é a atualidade dos ensinamentos de Jesus? A mensagem de Jesus é essa mensagem do entendimento. Jesus propõe exatamente que a gente olhe para o outro e considere o outro alguém tão importante quanto nós. A afetividade, o carinho, o afeto, o interesse pelo outro.
aquilo que posteriormente vem ser chamado de compaixão, se enternecer, ser capaz de colocar no lugar do outro e sorrir para ele. A mensagem de Jesus é essa mensagem que convida a gente a ver as nossas necessidades na necessidade do outro. E respeitar o outro em nós, ou a gente no outro. Ô Baez, como é que a gente pode começar a exercitar essa postura de tolerância no cenário social, no dia a dia, nas relações do trabalho, nas relações familiares? Eu penso que o exercício da tolerância passa pelo exercício do autoconhecimento. Quando a gente é capaz de fazer um inventário dos nossos defeitos e reconhecê-los em nós, naturalmente a gente se torna mais tolerante, porque a gente vê que aquilo que nos incomoda no outro está presente em nós. Aquilo que nos chateia no outro existe em nós. Então, na medida que nós reafirmamos para nós mesmos os nossos problemas, as nossas quedas, os nossos equívocos, nós estamos nos armando para entender isso no outro. Parafraseando Kardec, será que um dia nós nos entenderemos? Nós nos entenderemos quando formos justos uns para com os outros. Maravilha. E no que consiste a justiça? A justiça, segundo o Livro dos Espíritos, é o respeito ao direito alheio. Uma sociedade justa é aquela sociedade em que cada um respeita o espaço do outro, a oportunidade do outro, e age de tal forma a não provocar no outro nenhum tipo de prejuízo. Essa é a sociedade justa. De que maneira esse respeito ao outro pode mudar todo o cenário social? Levando o outro a nos respeitar também. Porque quando nós percebemos que os nossos direitos são respeitados, isso gera em nós uma atitude em que nós nos sentimos constrangidos de não agir da mesma forma. Então, a partir do momento que a gente age assim, nós criamos uma corrente de indução positiva no outro. E o processo como um jogo de dominó. Ao respeitar o direito um do outro, nós criamos uma situação em que a fraternidade vai se instalar por completo. Mas o homem parece viver de uma forma em que ele acredita que há vidas que valham menos. A indiferença ao sofrimento humano é uma chaga? Sem dúvida, é uma chaga. Esse sentimento de compaixão que vem de Jesus, né? A capacidade de se enternecer com a dificuldade do outro. Eu já vi muita gente dizer que Jesus curava para demonstrar o seu poder. Na verdade, não é nada disso. Jesus curava por compaixão. Ele se enternecia com o sofrimento. E como ele era dotado de uma força magnética notável, ao se condoer com o sofrimento alheio, ele o socorria. Então, em Jesus, o que mais chamava atenção era essa compaixão, a capacidade de se condoer com a dificuldade do outro. Jesus foi grande assim com as crianças, com as mulheres, com os deficientes, com os marginalizados da época. É trazer para a nossa vida esse sentimento de compaixão. A gente ser capaz de se enternecer. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente tem Deus dentro de nós. Deus em nós é a capacidade da gente se condoer e agir em benefício do outro. Você falou aqui que existem estudos que mostram que o conhecimento reduz a violência. De que forma o conhecimento da doutrina espírita pode nos ajudar? O professor Pinker, que estudou a queda da violência humana através dos séculos, ele verificou que a partir do século XVI, XVII e XVIII, houve uma queda dramática da violência. Isso coincide com, primeiro, a invenção da imprensa, depois a popularização dos livros e o hábito da leitura. Então, os estudos mostram que as sociedades mais cultas, mais bem informadas, são menos violentas. E no seu livro ele tem um pensamento que eu acho fantástico. Ele diz assim, ler é uma estratégia da mente para provocar mudanças. Então, na verdade, a mensagem é de que há esperança para nós. Há esperança, sem dúvida. Obrigada, Baez, pela sua entrevista, pela sua participação aqui conosco e por mais uma vez a sua presença tão carinhosa aqui na Semana de Kardec. Eu que agradeço. Me convidem sempre. Sempre será convidado. Muito obrigado.